Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos para mais uma manhã de compartilharmos da palavra. E eu quero compartilhar com você em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não nos deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Muito forte isso, né? Muito forte. Deus tem falado comigo a respeito de ser livre e não nos submeter novamente num jugo de escravidão. Quando o apóstolo Paulo estava falando aqui para os Gálatas, ele estava falando para o povo não voltar novamente para o jugo da lei, não voltar novamente para o que Cristo já havia os libertado, porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Aquele jugo que outrora eles teria que ser submetido, é porque aquele povo ele veio escravo. Bom dia, Cláudia. Ele veio cativo lá do Egito. E aquele povo ainda tinha uma mente de escravo. Eu li, Cláudia, Gálatas, depois você 5:1. Bom dia. E aquele povo, ele ainda mantinha a mente escrava por eles ter sido escravo por 400 anos. Então tinha que ter como que eu vou dizer assim? A lei, tinha que ter a lei, para aquele povo não ficasse perdido totalmente. Então eles teriam que andar pelo jugo da lei. E ele foi um processo, um passo a passo com eles, mas Deus já tinha uma promessa de libertar o povo. Tanto é que eles foram libertos por Moisés, através de Moisés, mas a mente deles ainda era cativa, mas Deus havia uma promessa de enviar o Filho dele na cruz do Calvário para cumprir toda a lei e libertar aquele povo de verdade, na mente, no psicológico, de toda a escravidão, de toda a servidão. E Paulo aqui está falando para aquele povo não voltar novamente ao jugo da lei, porque não precisava disso, porque Jesus veio para cumprir toda a lei. Bom dia. E Jesus veio para cumprir toda a lei e não, minha irmã, bom dia, e não, aquele povo não precisava novamente se submeter ao jugo da lei, ao jugo pesado, ao jugo de escravidão. Então Paulo aqui está falando para os Gálatas, para eles prestar atenção no que Jesus fez por eles, que eles não precisavam mais ser circuncidado. A circuncisão, ela era para que o povo fosse marcado, né, no seu prepúcio, na pele do seu prepúcio, e ali aquele povo, todo judeu, eles faziam. Eles eram circuncidados. E Paulo aqui falava ali mais abaixo que se eles fossem circuncidados novamente, ele estava invalidando a cruz. Ele estava invalidando que Jesus veio, porque Jesus veio para te fazer livre, para me fazer livre. Então não é necessário mais viver pela lei, porque Jesus veio para nos libertar da lei. Ele cumpriu toda a lei no seu corpo, na sua carne, quando se doou por mim e por você. Ele veio para não cancelar, não anular, mas para cumprir toda a lei. E ele cumprindo a lei nele, nós temos que viver por ele, nele, pelo sangue de Jesus. E quando Paulo fala isso, me chama muita atenção, porque um certo tempo eu tive uma revelação que Deus me mostrou. Bom dia, Guilherme Menezes, deputado. Deus me mostrou que eu seria livre. E quando ele me deu essa revelação, eu não entendi muito bem. Ali eu tirava umas argolas da minha orelha, estendia os braços e louvava: eu sou livre. E depois eu fui entender que aqueles escravos, quando eles eram marcados com argola nas suas orelhas.
E quando eles recebiam a carta de alforria, muitos estavam tão acostumados com a escravidão, não conseguia se sentir livre e pedia para ficar. E quando eles pediam para ficar, eles eram marcados com aquelas argolas, e aquelas argolas nunca mais poderiam sair da orelha deles. E assim foi o povo lá no Egito. Quando Deus enviou Moisés para libertar aquele povo da escravidão, aquele povo estava tão escravo, ainda tão cativo, que aquele povo queria voltar lá para o Egito. Aquele povo teve um certo momento e falou assim: Moisés, tu nos tirou do Egito para morrermos aqui, só por não ter tido paciência de clamar a Deus e pedir a Deus pela necessidade que eles queriam, porque Deus todo momento estava suprindo água, estava suprindo alimento, maná, e todo momento Deus estava com aquele povo, mas aquele povo estava com a mente tão cativa, que aquele povo queria voltar de novo para o Egito. Então foi necessário a lei naquele tempo para aquele povo, porque aquele povo precisava de um passo a passo para se sentir livre, então tinha que ter a lei. Mas quando Jesus veio, ele veio para cumprir toda a lei, para me libertar e te libertar de toda a lei, de toda a servidão, de todo o jugo pesado. Mas você acredita que ainda hoje muitas mentes estão cativas, muitas mentes estão presas ao jugo pesado. Você sabe o que é o jugo, querido? Jugo é aquela madeira, uma madeira comprida assim, que é usada para colocar no boi. E colocam em 2 bois, prende, né, aquela madeira em 2 bois, e aqueles bois, para onde um vai, o outro tem que ir, porque aquela madeira está firmada neles, para eles não se desgarrarem. Isso é terrível. Isso é terrível. E Jesus veio para me libertar e te libertar desse jugo, querido. Não aceita ninguém mais colocar jugo pesado sobre a tua vida. Porque eu e você temos acesso direto a Jesus. Eu e você temos acesso direto a Ele. Mas por homem ainda está com a mente cativa, porque Satanás ele é muito sujo, ele é muito astuto. E é uma maneira de ele colocar jugo pesado em nós. E muitas das vezes ele não precisa nem fazer muita força. Ele usa o próprio ser humano para isso. O próprio ser humano. Muitos se sentem dono de nós. Muitos líderes. Até mesmo nossos pais. Bom dia, Luciano. Nossos pais, nossos líderes. Pessoas que têm autoridade sobre a minha e a tua vida. Satanás usa essas pessoas muitas das vezes. Não estou generalizando, tá? Mas a maioria. Satanás coloca um jugo pesado sobre essas lideranças para elas nos tornar escravos. Porque Satanás não quer. Se tem uma coisa que ele não quer, é que eu e você não nos sentimos livres de verdade. E, querido, quando a gente aceita o jugo do homem pesado, a gente está anulando a cruz, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. Isso entristece o Espírito Santo. Estamos pecando contra Deus. Isso é muito sério. E isso tira a nossa alegria, isso tira a nossa paz. Isso vai minando a gente aos poucos, a ponto de nós perdermos a fé em Jesus Cristo. E muitas das vezes pessoas idolatram líderes. Muitas das vezes pessoas ouvem mais líderes do que Jesus. Muitas das vezes líderes se sentem tão dono de nós que para nos aprisionar, ele coloca esse jugo, como é colocado no boi. Para onde você for, você tem que ter na direção dele. Isso é terrível. Eu vim trazendo essa palavra nessa manhã porque eu fui livre desse jugo pesado. Eu passei por isso. Eu estava presa. Ainda estou num processo, aprendendo todo dia. Porque desde os nossos antepassados, desde de Moisés, ainda há esse processo de libertação. Mesmo Jesus vindo, mesmo Jesus cumprindo toda a lei, deixou o Novo Testamento, não anulando o Antigo Testamento, mas cumpriu todo o Antigo Testamento. Mas muitas pessoas anulam o Novo Testamento para viver no Antigo, na lei, por não conseguir se sentir livre de verdade. E esse jugo terrível, pesado, que o ser humano coloca em nós, é somente para que eu e você anulamos o sacrifício da cruz. Isso é somente para que eu e você não conseguimos ser livres de verdade. Porque Satanás sabe, querido,
Quando nós nos sentirmos livres de verdade, nós somos uma potência na mão do Todo-Poderoso. Quando você se sente livre de verdade, você não se preocupa com o que está pensando de você. Você não se preocupa com o que está falando de você. Você só se preocupa de fazer o que Deus te chamou para fazer. E não interessa se você vai passar vergonha. Não, você não se preocupa com mais nada. Enquanto você está no jugo da lei, você fica tão aprisionado que tudo você tem vergonha, até mesmo de pegar para falar da palavra. Esse é o principal jugo que Satanás coloca na vida do ser humano, para que você não se sente livre de verdade, nem capaz de falar do Evangelho de Cristo. Satanás coloca um jugo tão pesado em você, que ele só coloca, ele coloca líderes espirituais para poder dizer quem está capaz ou não de falar. Isso é um jugo pesado, terrível. Se Jesus falou, querido, chamou 12, depois chamou 70, e disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Ele está falando para mim, para você, ide. Desde o momento que você aceita Jesus, você acessa o sangue, ele te capacita para falar dele, da experiência que você tem com ele. Só de você estender as tuas mãos, sentir ele te lavando, você já é uma nova criatura e está apto para falar do Evangelho. Mas o homem coloca um jugo tão pesado em mim e em você, que ele tem que te botar ali de banco, anos e anos, para você só ouvir o que ele quer falar. Isso é terrível. Isso é terrível. E Paulo está falando aqui para os Gálatas, não se deixe submeter novamente no jugo da escravidão. Paulo era livre, querido. Paulo foi o apóstolo chamado por Jesus. Paulo não precisou ser consagrado por homem nenhum, porque até o próprio Pedro não entendeu o chamado de Paulo. Pedro várias vezes questionou. Pedro mandou que Lucas e outros fossem ver o que Paulo estava fazendo. E não entendia. Muitos homens que estavam ali não entendiam o chamado de Paulo, porque Jesus se apresentou diretamente para Paulo no caminho de Damasco, quando Paulo ia perseguir a igreja de Cristo, Paulo ia matar, Paulo ia aprisionar os profetas. Jesus teve um encontro com Paulo, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e ali veio aquele clarão, e Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Paulo ficou cego por 3 dias, por ter ouvido aquela voz, ter visto Jesus, aquele clarão. Ele teve um encontro real com Jesus, não precisou de homens. Jesus se apresentou para ele. E Jesus disse, Paulo, vai e liberta o meu povo. E Paulo passou a ser de perseguidor, libertador do povo de Cristo. É isso que Jesus quer de mim e de você, querido. Que você seja livre e vai e liberta o povo do jugo da escravidão. Não necessariamente mais precisa de jugo pesado, de viver pela lei. Porque se você viver pela lei, você anular o Novo Testamento, você está anulando o sacrifício da cruz. Você está dizendo que Jesus não foi o suficiente na tua vida. E Jesus é tão santo, ele não controla ninguém. Eu pensava que era controlada por Jesus. Tudo na minha vida eu achava que teria que fazer na direção de Jesus. Tudo. E Jesus fala para mim hoje, filha, tu é livre. Qualquer decisão que você toma, se for com os meus princípios, eu estou contigo. O que eu vou te direcionar é para seguir o meu propósito. O que eu vou te direcionar é para você não se perder. O que o Espírito Santo faz na minha e na tua vida, querido, ele não bota jugo pesado, ele só nos direciona, ele só nos aconselha. Quando a gente pede, ele é tão educado que ele não invade. Quem invasou é Satanás. Mas o Espírito Santo é tão educado que ele nos aconselha. Ele não coloca jugo pesado na minha e na tua vida. Ele vem de mansinho. Ele vem de mansinho nos aconselhando, nos mostrando, nos direcionando o caminho. Ele não pega ninguém puxando pela mão como o homem faz. O papel do Espírito Santo é me convencer e te convencer do erro, do pecado e da justiça. Não é colocar jugo pesado. Deus nos deu livre-arbítrio. Até para você, é tão sério isso, livre-arbítrio é tão sério, que você pode escolher pecar ou não, querido. Olha só que coisa tremenda. E o homem não entende isso. Jesus te direcionou a palavra da verdade e a justiça. Mas se você escolher pecar, você é livre para isso. Jesus não vai botar uma corda no teu pescoço e falar, não peca. Ele não faz isso. Ele te deixa livre para você escolher pecar ou não.
E mesmo quando você peca, ele é tão justo, tão fiel e tão verdadeiro, que ele te lava, se você se pedir perdão, ele te lava no sangue dele, te purifica e te coloca de pé novamente. Esse é Jesus, esse é o Deus ao qual nós servimos. E eu fico maravilhada de ver como que Deus tem me libertado da escravidão do jugo do homem. E como é maravilhoso se sentir livre. Como é maravilhoso você não precisar de opinião de homens, de ninguém. Você só tem dependência do Espírito Santo. Você só depende do Espírito Santo, querido. Isso é extraordinário, porque ele te dá a paz, ele te dá alegria. Ele não te dá a tristeza, ele não te dá jugo pesado. Enquanto ao homem, o homem quer te colocar no jugo de escravidão. O homem quer te controlar, quer te manipular. O homem é tão manipulador, que ele precisa mostrar autoridade de manipular a pessoa. Porque que esse homem veio vivendo numa raiz de escravidão tão grande, tão pesada, que ele tem que manipular para ele não se sentir rejeitado. Ele tem que manipular para ele se sentir com autoridade sobre a vida de alguém. Isso é terrível. Isso é terrível. Eu estava lendo o livro de Joyce Meyer ontem, de Joyce Meyer, e é o livro a Raiz da Rejeição. E nesse livro, ela é muito extraordinário esse livro, se você puder depois você ler. Tem audiobook também, tá? Você pode ouvi-lo. Olha que maravilha. Você tem livro, você procura lá no YouTube. Qualquer livro que você queira, mas acho que de um ano atrás, eu acho que esse novo não tem. Mas tem audiobook agora. Ele é falado, o livro todinho é falado em audiobook. Você pode até acelerar um pouquinho. Não acelera muito não, senão teu cérebro vai acostumar com isso, vai ser terrível. Acelera só, tira do normal para se eu não me engano é 1. Eu esqueci 5, não lembro. Mas em esse livro de Joyce Meyer, ela fala sobre que ela foi tão manipulada pelo pai dela, o pai dela tinha uma autoridade tão sobre a vida dela, tinha que ter horário para comer, horário para tudo, ele manipulava tudo, até a comida que eles comiam. Ela foi abusada, né, inclusive por esse pai, durante anos da vida dela. Ela foi abusada por ele, e ele era tão manipulador, que ela se tornou uma pessoa que ela tinha uma personalidade forte, e para ela não se sentir rejeitada, ela deixava as pessoas manipular ela. Olha que coisa, quando você não se torna um manipulador, por ter sido manipulado, você fica dependente da pessoa te manipular o tempo todo, você não consegue se sentir livre. O teu cérebro, ele acostuma com o manipulador todo o tempo na tua vida. É terrível isso. Isso é um jugo de escravidão pesado de Satanás, terrível, que ele usa as pessoas para isso. Terrível. E quando esses pais, ou líder espiritual, ou qualquer tipo de liderança que tem autoridade sobre a tua vida, ele vem te manipulando, é porque ele foi tão manipulado no passado, tão manipulado. Se ele não te manipular, ele tem uma raiz de rejeição dentro dele, que se ele não te manipular, ele vai se sentir rejeitado. Olha que coisa terrível. E quando ele não te manipula, quando você não é manipulador, você se torna um vítima, a vítima do manipulador. Porque ou você está nesse meio termo, ou você é o manipulador, ou você é a vítima. Porque assim você não se sente rejeitado. É terrível. Mas Jesus veio para te libertar disso e para me libertar disso. Quando não é os líderes espirituais, Satanás usa teu esposo para te manipular. Usa alguém próximo a você, mãe, pai, qualquer pessoa que tem autoridade sobre a tua vida, que foi manipulado no passado. Essa pessoa, ela tem uma rejeição tão grande ela tem uma raiz tão grande de rejeição, que se ela não se tornar um manipulador, ela se torna a vítima. É terrível. E isso é um pecado terrível que Satanás tem colocado na humanidade. Porque assim a humanidade está anulando a cruz. Você anulando a cruz, você está dizendo para Jesus que ele não te libertou. Você não é livre. Você precisa do homem te manipular o tempo todo. Ou você é vítima o tempo todo, ou você é manipulador o tempo todo. Então que nós devemos prestar atenção nisso. Depois você estuda Gálatas 5 e o 6 também. Que todo momento Paulo veio
veio pregando sobre liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou, querido. E a Bíblia ainda diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. E a gente não presta atenção nisso. A gente passa despercebido de muita coisa, porque a gente prefere ouvir o que o homem fala para a gente do que Deus, do que a palavra, do que Jesus já deixou. Então Jesus te fez livre, você não precisa de homens. Claro que você tem que honrar a tua liderança. Claro que a Bíblia diz para nós honrar os líderes, mas não é se submeter a julgo. Não é deixar você de viver a sua vida para viver em função da outra pessoa. Não. Você pode se posicionar. Você pode, num nível de igualdade, não de querer passar, de querer como que eu vou falar, a palavra fugiu agora, se ter um orgulho a ponto de você não ouvir, não obedecer à liderança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não se posicionar em jugo pesado, a ponto de você não viver a sua vida, deixar de ser escravo. Você ser escravo para você viver a vida do próximo. Você honrar a liderança é diferente de você ser escravo. E isso, a liderança, mesmo quando a liderança está errado, você honrar a liderança não quer dizer que você está vendo que ele está errado, você vai abaixar a cabeça e passar de cabeça baixa, como aquele boi, para onde a pessoa está indo, está indo. Você sabendo que a pessoa está para o caminho errado, você está indo porque você está com aquele jugo debaixo do teu pescoço. Não é isso. Você pode dizer para a pessoa, com sabedoria, com humildade, saber se posicionar e dizer, e na palavra, eu sou livre, Jesus me libertou. E não aceitar mais jugo pesado de ninguém. Porque Jesus te fez livre. E quantos não entendem isso, querido? E isso está fazendo o povo perder a fé. Isso está minando o povo de Deus a ponto de não acreditar mais no sacrifício da cruz. De não se sentir livre de verdade. E até mesmo andar confuso com a sua identidade. E não entender para que veio. Jesus veio para te libertar de qualquer jugo, de qualquer servidão. Jesus veio para te enviar de novo ao caminho, ao Pai, te mostrar que você é amado, que você é filho amado, que você é a imagem e semelhança do Pai. Essa é a sua identidade. Mas muitas das vezes o jugo é tão pesado que a gente se sente tão confuso, não sabe para que veio e anda dependente de homem 24 horas. E Jesus não te fez para isso. A liberdade é tão tremenda, é tão extraordinária você se sentir livre, que você se surpreende. Eu me surpreendo comigo, eu tenho me surpreendido comigo mesmo. Eu falo, meu Deus, quanto tempo eu estava escrava. Não é de homem, sabe? Porque a gente se permite. Eu não estou culpando ninguém, A, B, porque eu me permiti, porque eu não tentei para a palavra. Eu me permito, você se permite desde o momento que nós somos adultos. Eu tenho a liberdade de dizer chega no momento e não deixar ninguém mais colocar jugo pesado sobre mim. E você não pode, às vezes o jugo, as pessoas se sentem tão vítima do jugo, o jugo é tão pesado, de geração em geração a pessoa se sente tão vítima que ela fica dependente do homem 24 horas. Ela não se acha capaz de falar com Deus, ela precisa de pessoas para se chegar a Deus. Ela acha que qualquer pessoa que prega, que usa a autoridade da palavra é melhor do que elas. Elas se sentem tão inferior, tão incapazes, que elas não se sentem capazes de se aproximar de Deus e falar com Deus. É o tempo todo se humilhando, é o tempo todo se sentindo pequeno, é o tempo todo se sentindo miserável. Nós éramos miseráveis sim, pobres, miseráveis e nus. Mas o sacrifício da cruz me fez vencedor e te fez vencedor. Nós somos mais que vencedores nele. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós não precisamos ter soberba, nem orgulho, nem altivez. Nós só precisamos aceitar o sangue e se sentir livre de verdade. Enquanto o homem põe jugo pesado na gente, ele está se tornando prepotente, ele está se tornando soberbo, sem, às vezes, ter entendimento e noção disso. Mas Jesus me libertou, querido. Jesus te libertou. Se sinta livre de verdade. Livre de verdade de você poder acessar Jesus a qualquer momento onde você está. Seja no trem, seja no ônibus, seja no trabalho, seja lavando louça. Você não tem mais aquele jugo pesado, diria até homens, para poder te ajudar a chegar até Jesus. É bom estar em unidade com os irmãos? É.
Quando estamos em unidade, em buscando na presença de Deus, nós sentimos o ambiente profético, desce um ambiente profético, uma atmosfera espiritual, e ali o céu desce na terra quando está em unidade. Mas hoje em dia até isso está difícil, porque o homem se tornou prepotente, porque o jugo está tão pesado, que o homem não consegue mais. É poucas vezes que você vê e você sente a atmosfera descer na terra, o céu descer na terra, porque o homem está deixando de cumprir. O homem está anulando o sacrifício da cruz. Quando se coloca a lei, jugo pesado. Isso fica difícil do céu descer na terra. Porque o homem não entendeu que Jesus veio para me deixar livre e te deixar livre de qualquer acusação, de qualquer condenação. E muitas das vezes, querido, é pregado um jugo pesado ainda. É até difícil, sabe? É até triste de ver, mas até o jeito que falam do Evangelho, falam como se estivessem ainda na lei. Como se nós fôssemos prisioneiros. É triste porque não entendem que o sacrifício de Jesus veio para cumprir toda a lei. E quando cumpre toda a lei, Jesus está falando para mim e para você, você é livre. Ei, você é livre. As decisões que você tomar, eu estarei contigo. Mesmo quando você errar. A gente é tão livre que mesmo que as decisões que a gente toma quando erra e pede perdão, Jesus é tão poderoso, nós somos tão livres, que Ele enviou o Espírito Santo para nos direcionar de novo para o caminho. Olha que coisa, não tem jugo pesado do boi de você não ir para o outro lado. A gente acha, eu achava, né? Eu estava com o jugo tão pesado que eu achava que qualquer lado que eu ia, eu tinha que ir com aquele jugo do boi. Eu tinha que ir para onde o homem mandar, para onde o outro tiver, eu tinha que ir. Para onde a direção eu tinha que ir. Não é assim. Não é assim. Jesus me fez livre, te fez livre, querido. E a forma na qual nós mais aprendemos é quando a gente erra. A gente mais aprende nos nossos próprios erros. Mas o que o Espírito Santo quer é que quando a gente erra, a gente vai até Ele, peça perdão, se humilha e não comete mais os mesmos erros. A gente cresce quando a gente passa a não repetir os mesmos erros. E quando você está no jugo pesado, a tendência, quando você está sendo liderado por homem e que põe o jugo pesado, que manipula você, a tendência é você sempre errar nos mesmos erros. Você não aprende. Por isso que você vê tantas pessoas, tanto povo de Deus, errando nas mesmas coisas, não cresce, não amadurece, o povo não muda. É sempre a mesmice, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque está no jugo pesado. Por quê? Porque está vivendo a lei, não acessou o sangue de Jesus. Não entendeu que Jesus veio para cumprir toda a lei nele. Quando ele se doou na cruz do Calvário. Ele disse assim para mim e para você, o véu foi rasgado. Eu me revelei para você na cruz. É de mim que você precisa, não é do homem. Mas o jugo é tão pesado, que o ser humano se sente tão escravo, que não consegue nem crescer com os próprios erros. Você cresce nos próprios erros, querida, quando você dá ouvido à voz do Espírito Santo. Você até erra, você até peca, porque você é livre. Mas a diferença que faz é quando você se humilha diante de Deus e fala, Senhor, não quero mais cometer esses erros. Eu não quero cair nesse pecado de novo. O Espírito Santo vem, te lava, te fortalece e te ensina. É você que tem que tomar a atitude de não praticar mais. Eu achava que Deus tinha que fazer, que Deus tinha que me mudar. Quando a atitude é minha, quando a atitude é tua, porque você é livre de não cometer mais os mesmos erros, de não falar as mesmas palavras. É terrível isso, querido, e a gente não entende. É terrível viver no jugo do homem. Não deixa ninguém manipular a sua vida. Seja marido, seja pastor, seja o que for. O marido, você é uma só carne, você tem que ter unidade com ele, sim, você tem que respeitar, amá-lo. Mas desde o momento que você se submete a um jugo pesado, um jugo de escravidão, de humilhação, de afronta, até apanhar, você não está sendo livre, você está pecando contra o teu Deus. Deus não te fez para isso. Deus não te fez para isso. E o homem põe jugo tão pesado em você, porque com isso,
Satanás está ganhando território e você está anulando o sacrifício de cruz. Muitas das vezes você clama Jesus, você clama e não consegue ouvi-lo e pensa que ele não está te ouvindo, porque você está com o jugo pesado sobre a tua vida. Você ouve mais o que o homem fala do que Jesus quer falar para você. E Jesus veio para te libertar e me libertar. Então você estuda, busca na palavra, na sabedoria. Estuda a vida de Paulo, estuda a vida de Jesus. Todas as vezes que Jesus chegava, aonde Jesus chegava, querido, ele libertava uma pessoa. Aonde ele chegava, ele tirava o jugo de escravidão. Tinha uma prostituta que foi pega em adultério. E aquela mulher, como ela foi pega em adultério, a lei era para apedrejar aquela mulher. O jugo era tão pesado naquela época, tão pesado, que quando fosse pega em adultério, eles apedrejavam. Mas o que eles faziam? Eles podiam pecar o tempo todo, escondido. Eles faziam tudo escondido. Mas quando pegou aquela mulher em adultério, eles quis apedrejar aquela mulher. E Jesus foi tão sábio que ele falou assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E por que foi saindo um por um, querido? Porque todos cometiam o mesmo pecado daquela mulher. Como não eram pegos, ficava camuflado. É assim a lei. O jugo pesado é isso. Todos cometem os mesmos pecados. Mas diante de você tem que se posicionar como santo. Tem que mostrar para você que é santo. Sendo que na mente, no coração, pode estar com pecado maior do que você. Nós julgamos, condenamos a pessoa o tempo todo. O tempo todo. E quando Jesus fala isso, sai um por um. Jesus pega aquela mulher, levanta aquela mulher. Diz: filha, onde estão os teus acusadores? Tu está livre. Vai e não peques mais. Jesus é santo. Jesus é poderoso. Ele conhece o coração e a intenção do homem, querido. Ele conhece. Enquanto muitas das vezes muitos querem se camuflar para mostrar para você que é santo, Jesus conhece lá o interior, lá a alma. Então põe na sua cabeça que você é livre. Põe na sua cabeça que você só depende de uma pessoa, que é Jesus. Só Ele. Seu marido você tem que honrar. Você tem que amar, você tem que respeitar, sim. Mas quando passar dos princípios, quando passar da verdade, é Deus que você tem que obedecer. Quando Jesus falou que Ele veio foi para trazer espada, justiça, que ficaria pai contra pai, filho contra filho, que nora contra sogra, Jesus estava falando disso. Jesus estava falando que a liberdade que ele ia colocar em você seria tão grande, que quem não aceitasse isso ia ficar contra você. Pode ser até teu pai, pode ser até teu esposo, pode ser até a tua sogra. Muita gente nem entendia isso. Como assim Jesus ficar um contra o outro? Jesus tu veio para botar dissensão? Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o homem estava com o jugo tão pesado nas costas, estava vivendo na lei, que os que atentassem para ele, os que olhassem para ele, para a espada, para a verdade, para a palavra, não iria mais se submeter a jugo de ninguém. Ninguém mais, querido. Isso é tão tremendo, isso é tão assustador, que a pessoa que está próxima a você, se estiver na escravidão, na lei, ela não vai te entender, ela vai te condenar, ela vai te julgar e achar que você está querendo ser até mais do que Deus, que você está querendo ser mais do que a palavra. Ela não aceita uma pessoa livre de verdade. Ela não aceita o jeito seu de vestir, o jeito seu de falar. A lei era tão pesada, que eles vestiam o homem como um santo, colocavam um roupão até aqui, botavam a Bíblia debaixo do braço, para o homem não pecar, para afastar o homem do pecado, enquanto no seu interior estava sujo, enquanto no seu interior estava adulterando, pecando como aquela prostituta. Jesus veio para nos libertar disso. Jesus veio para me te libertar e te libertar disso. Jesus falou assim: não rasga as tuas vestes, não. Rasga teu coração, a tua alma. Rasga de dentro para fora. Eu quero ver lá dentro, o que está aqui dentro. Porque às vezes você olha para uma pessoa que está até com uma roupinha, às vezes mais
inadequado, mas o coração daquela pessoa está puro diante de Deus. Aquela pessoa se sente livre, até para pecar, até para colocar a roupa que ela quiser. Isso é assustador, quando você se sente livre, sem depender de aprovação dos outros, sem depender do que vão pensar e achar ao teu respeito. Isso é assustador. Isso é assustador. Que Jesus venha continuar trazendo liberdade, clareza para a tua vida. E que você não precise estar sob o jugo de ninguém. Que você atenta para a palavra. Que Jesus veio para te libertar. E Jesus falou que os filhos de Deus iriam se manifestar. Que os filhos iam profetizar. Está chegando o tempo dos filhos se manifestar. Sou eu e você. Se manifestar é revelar a verdade da palavra. Acabar com o jugo da escravidão. Acabar com o peso, acabar com o pecado. Acabar com tudo. E você aceitar que Jesus veio para te libertar de qualquer jugo, de qualquer peso. E quando você aceita isso, quando você aceita Jesus de verdade, entendendo que Ele te fez para ser livre, você passa a ter paz no teu interior, a ter alegria de verdade. Você não fica perdido mais porque você se encontra com Ele. Você se encontra com Ele todos os dias. Ele tem um encontro contigo todos os dias. Só basta você falar: Jesus, entra aqui. Faz o que precisa fazer aqui. Traz a luz aqui para dentro. Traz luz para os quartos escuros. Falo para Deus todo dia: traz luz aqui para dentro. Como Davi, se tiver algum caminho mau, me guia pelo caminho reto. Me guia pelo teu caminho, Jesus. Eu não quero andar pelo caminho de homens prepotentes, arrogantes. Eu quero andar pelo teu caminho, Jesus. Mostra-me o teu caminho, Jesus. E Ele mostra, porque Ele é fiel, Ele é justo e verdadeiro. A palavra dele não volta vazia, querido. Um coração contrito é quebrantado de maneira nenhuma, o Senhor rejeita. De maneira nenhuma. Mas se sinta livre de verdade. Se sinta amado de verdade. Você é amado. Não interessa o que você passou, não interessa as lutas que você teve, a batalha que você teve que enfrentar. Você continua sendo amado. Não interessa onde você caiu, os erros que você cometeu. Isso não muda quem Jesus é. Ele é amor e Ele te amou primeiro. A única coisa que Ele quer é só te colocar no colo. É só te lavar, te purificar. É só colocar um anel no teu dedo, te vestir de vestes limpa e te chamar de filho, amigo. É isso que Jesus quer. Enquanto a gente procura tantas coisas, enquanto a gente quer tantas coisas, e Ele já fez tudo. Se você entender isso, você vai entender tudo. Você vai entender tudo, que Ele já fez tudo por você. Que você só precisa acessar, você não precisa ser pedinte. Quando o Pai colocou um banquete, te chamou para sentar no banquete, você não precisa ficar pedindo: eu posso comer isso, eu posso comer aquilo. Querido, você é convidado de honra. Você pode comer o que você quiser nesse banquete. Você pode pegar o que você quiser nesse banquete. Você é convidado de honra dele. Ele te fez filho por uma doação, quando se deixou na cruz do Calvário por mim e por você. Então que o Espírito Santo de Deus traga clareza para você nessa manhã, entendimento, que você fique com essa palavra. Guarda na tábua do teu coração, não vem de mim, vem do alto, porque primeiro foi feito em mim. Ele falou: filha, você é livre. E ele ainda falou para mim assim, lá no Resgate Radical. Eu estava me sentindo tão perdida, tão aprisionada. E naquela noite, eu pedi a Deus: fala comigo. O que tu queres de mim? Fala comigo. E ele falou assim para mim: eu te quero como filha, não te quero como escrava. Olha, foi lindo aquilo. Foi lindo, lindo, lindo ele falar aquilo comigo. E quando ele acabou de falar no meu coração, veio uma pessoa até mim e falou assim: você é a amada do Pai. E eu me senti tão amada. E aquela pessoa falou assim: aqui você é livre de verdade. Jesus tinha acabado de falar comigo: eu te quero como livre, como filha, eu não te quero como escrava. Eu trabalhava para Deus, querido. Eu me sentia tão escrava, um jugo tão pesado. Era um jugo tão pesado que eu estava carregando nas minhas costas, que eu achava que tinha que ser
daquele jeito. Eu achava que a palavra era aquilo ali, que era aquilo ali. E era um jugo tão pesado que eu carregava. Eu não entendia, eu fazia pela minha própria força. Eu não entendia que eu era livre. Eu não entendia que para me fazer, eu só precisava me conectar à fonte, não tinha peso, sabe? Eu não tinha que forçar a barra de nada. Era uma forçação de barra, sabe? Enquanto Jesus só te pede para tu ser livre, para tu acessar o sangue. E quando ele te pede isso, ele te direciona ao caminho. Quando ele te pede isso, ele te mostra, ele te guia o propósito que ele quer para você. E às vezes a gente faz achando que aquele ali é o propósito de Deus, que aquilo ali é o que a gente tem que fazer, e vai na mar, é um sofrimento, e é um peso, e não é assim, querido. Quando Jesus falou para mim, filha, você é livre. Ai, foi uma extraordinária. E nesse processo de 3 anos para cá, cada vez mais, eu tenho sido tratada. E eu tenho sentido a liberdade de verdade, o que é ser livre de verdade. E é maravilhoso, é extraordinário, querido. É extraordinário você ser guiado só pelo Espírito. Você não depender de homens. Tem pessoas que é tão escravo, que ela depende até de se confessar com homens. Para se sentir livre. Para achar que o homem te deu a punição de... O homem dá a punição de te dar uma punição para você se sentir livre. Isso é terrível. E o inimigo vem atuando desse jeito, porque você se sentindo escravo, você está anulando a cruz. Porque Jesus veio para me libertar e te libertar da escravidão, do pecado. A gente só depende de Jesus, querido. Você fica com essa palavra nessa manhã. Você só depende de Jesus. Você só precisa de Jesus. Você só precisa acessar Ele todos os dias da tua vida. Você só precisa ser dependente dEle todos os dias. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te direcionar. Ele vai trazer luz, revelação para você. Que você fica com essa palavra. Que Jesus te abençoe e te guarde. Te dê um dia de paz, de alegria. Que você se sinta leve, livre e feliz na presença do Altíssimo.